Lula e Tarcísio, vivendas da Barra, na cabeça dos bolsonaristas. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão valeu. Ao final do vídeo, deixe seu comentário, concorde, discorde, complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp e Telegram. Fazer tudo isso você ajuda a aumentar o alcance desse espaço e fortalece a luta sua contra o fascismo na brasileira. E lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos, ao 12h45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. 2 de fevereiro, são agora 6 horas da tarde, ou da noite, enfim. E nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, o presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram do evento que anunciou uma parceria entre o governo federal e o governo de São Paulo para a construção do túnel que liga as cidades de Santos e Guarujá, que deve reduzir o tamanho, a distância, né, o tempo, melhor dizendo, desse translado é assim, de horas para minutos entre as duas cidades. A obra está estimada em 6 bilhões de reais, ela é do PAC, e o acordo diz que a participação da obra tem que ter o governo paulista, etc., que vão ser investimentos de 50% do governo do estado e 50% do governo federal. Essa obra, o Santos Guarujá, ela tem sua importância, etc., e marca também um momento de civilidade política entre figuras que estão em campos opostos da política nacional, o presidente Lula e o governador Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas é bolsonarista, não desses que rangem os dentes, mas é bolsonarista, foi ministro Bolsonaro, foi eleito governador, inclusive, essa coisa, a campanha vinculada com Jair Bolsonaro em 2022, mas sempre tem mantido uma excelente relação republicana com o presidente Lula, que também faz os mesmos gestos. E é característica do Lula ter essa relação republicana com os governadores, prefeitos, etc., independente dos partidos. Como o Lula sempre gosta de dizer, a relação depois é com os eleitos. Você faz a disputa política, etc., respeita a democracia, o vencedor comemora, o perdedor vai chorar e pensar no que fazer da vida, e depois os eleitos têm que se relacionar entre si. Você não se relaciona com o suplente, com o segundo colocado, etc. Você governa, você tem relações com os eleitos. Mas essa forma educada e republicana que o Tarcísio e Lula demonstraram nessa solenidade da inauguração do túnel, alugou, não foi um triplex, não, como foi a chamada do portal Revista Fórum na cabeça dos caras, alugou um condomínio, um vivendas da Barra inteiro na cabeça dos caras. Porque eles acham que fazer política é sempre na base do ódio, na base do confronto o tempo inteiro. O governo de São Paulo, o estado de São Paulo, ele pode ser o estado mais rico do país, mas ele ainda precisa do governo federal para uma série de ações, não só de programas sociais, etc., mas para fazer obras, sim. E o governo federal também precisa de São Paulo, porque, e aí do ponto de vista mais político, porque não tem como você ter uma boa avaliação no país sem ter uma avaliação razoável na cidade de São Paulo. Junte isso o fato de você ter o presidente da República que dialoga de forma republicana com os entes. E aí foi uma choradeira tremenda, de Carla Zambelli, chiando, os caras tudo tirando onda, aí teve gente gritando negócio de volta para PT, a Lula brincou, mas de fato o Tarcísio nunca foi do PT, ele compôs a equipe da Dilma Rousseff, quando a Dilma foi ministra do Lula, do presidente, enfim. Mas do PT ele nunca foi, ele era indicado pelos partidos aliados, etc. E o Tarcísio agradeceu a postura republicana do Lula, muito diferente do governo anterior, que desdenhava, destratava, não queria relação. O Flávio Dino era governador do Maranhão, ficava chamando o Flávio de gordo. Teve as enchentes na Bahia, Bolsonaro estava brincando de jet ski de Santa Catarina, enfim, coisa que valha.
Agora é diferente. Essa é a normalidade política. E política é assim, né? Do ponto de vista do sectarismo da esquerda, o Lenin publicou uma obra chamada Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. O que é o esquerdismo? É o sectarismo, o não diálogo com os diferentes, só eu salvo. É um hegemonismo infantil, a doença das crianças. No caso dos bolsonaristas, também é a mesma coisa, né? O direitismo infantil, é o bolsonarismo infantil, que chega a ser quase pleonasmo, porque nós estamos falando de figuras que acreditam somente nos grupos de WhatsApp, que fazem relação com voto, com seguidor, com curtida em rede social, não tem nada a ver o fiofó com as calças. A política ela é assim. E o Tarcísio ele demonstra ter uma capacidade, uma sagacidade política que o Bolsonaro não demonstra ter. Estou dizendo que tem, nunca conversei com o Bolsonaro, mas assim, as demonstrações aqui não tem. E boa parte desses biruleiros que estão aí também não tem. Ele entende que a política ela depende muito da conjuntura. Tem uma frase que diz assim: a política é como a nuvem. O vento soprou, ela mudou de lugar. Então é muito por aí. Se o Tarcísio quiser galgar voos mais altos na política, na eleição para governador, quem sabe tentar a presidência da República, ele sabe que ele precisa se relacionar com a política. Não dá para ele ficar brincando de ser o mamãe e o surreaça o tempo todo e vociferando e rangendo os dentes e gritando e etc, porque ele não vai se isolar. Ele vai se isolar. O fenômeno Bolsonaro em 2018, etc, foi fruto de uma série de circunstâncias ao ocasionadas também por estímulos ali de guerra híbrida, esse tipo de coisa, mas causadas por uma série de circunstâncias. E como a direita que a gente tinha antes, que era a PSDB, essa coisa morreu, acabou, por uma série de erros, uma série de situações que já comentei várias vezes aqui no canal, já escrevi no meu blog. Quem ocupou esse espaço foi o que a gente chama de bolsonarismo, foi essa extrema-direita aí agora. E o Tarcísio sabe que não dá para ficar só nisso, porque é ruim o jogo de fazer política com essa turma, e há, em que pese ainda um bom grau de mobilização, etc., mas há aqui uma minada, eles são menores do que parecem, né? Era muito inflado com coisa de centrão, no governo Bolsonaro, e agora já arrefece. A possibilidade é muito grande que as eleições municipais ainda diminuam o tamanho desses caras nos espaços públicos, nos parlamentos municipais, etc, etc. Não estou dizendo que isso é a esquerda que vai ocupar o lugar, aí a gente tem a centro-direita, o que a gente chama de centrão, etc., mas a extrema-direita tem que diminuir. Então o Tarcísio sabe disso. Além do que, o Tarcísio é muito bem orientado, ele tem no governo da equipe dele o Gilberto Kassab. E o Kassab, ele sabe jogar o jogo da política, sabe se relacionar com todo mundo, de todos os espectros políticos e ideológicos. Eu tenho um amigo que é cientista político, que ele fica brincando, não aposte jogo, xadrez político com o Kassab, porque você vai perder. O Kassab é muito bom nesse jogo. E ele é figura de confiança do Tarcísio, está ajudado o Tarcísio muito na política do governo em São Paulo. Então o Tarcísio sabe disso. Então se ele quiser alçar voos mais altos, ele vai precisar. E ninguém sabe como vai estar a conjuntura em 2026 ainda. A gente sabe que tem um Bolsonaro inelegível, mas como vai estar isso que a gente chama de bolsonarismo? O Tarcísio vai ficar colado nesses caras? Por quê? Não é nem o estilo dele. Ele não tem esse estilo, então ele sabe que é preciso se relacionar republicanamente. Seja, vamos deixar pragmático, como ele colocou, né? Importante é a população, etc. Ele quer deixar a marca dele, o túnel fui eu que fiz. Foi com o governo federal, foi com Lula, mas fui eu que fiz. Ele quer deixar essa marca. Meio lá Maluf, né? Deixar essa coisa, essa obra, essa grande obra no estado de São Paulo. Então ele precisa se relacionar. E o Lula faz esse jogo porque ele se relaciona com todo mundo. E ele já deixou, inclusive, claro, que na cultura atual a ideia é isolar o que a gente chama de bolsonarismo, essa extrema-direita, essa coisa. Então, para isso, precisa se relacionar com todos esses caras aí. Não tem para outra. O problema é que os biruliros não conseguem entender a política minimamente. E convenhamos, tem uma galera no nosso campo mais à esquerda, que também é metida a radical, que também, pelo menos, finge que não entende. Deveria, né? Já que falam tanto que leem Lenin, que são leninistas, etc., tá aí uma obra, o esquerdismo, doença infantil do comunismo. O raciocínio vale mesmo para os biruliros com fiação trocada, né? E é isso que a gente está vendo aí. Alugou-se vivendas da barra na cabeça desses caras, porque política é assim. Política é conjuntura, é correlação de forças,
Você atua a partir da realidade concreta. Você tem que fazer análise concreta a partir da realidade concreta. E aí dá os passos que se pode dar. Veja, nós estamos falando de uma relação de governos, de entes do Estado brasileiro, o governo do Estado de São Paulo e o governo federal, para uma obra que beneficia a todos, a população, etc., em geral. Não há por que não ter qualquer relação. Mas aí ficam os caras com essa coisa, com Vivendas da Barra na cabeça. Mais um motivo para ter um Vivendas da Barra na cabeça, né? A gente tem a BIM, a gente tem Marielle, e agora a gente tem aqui Lula e Tarcísio trocando brincadeira, carinho, sorriso, etc. Política é assim mesmo, cara. Ou você pode até não gostar, mas aí você também não gosta da política. É isso aí. Agora, esperar para ver qual vai ser o balé retórico de justificativa, de coisa para desfazer esse redemoinho, para tirar esse condomínio da cabeça dos bolsonaristas. Aí eu estou curioso para ver. Muito obrigado pela parceria, presidente Lula.